Está presente, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, ante Deus prostrados, reverentes o louvemos. Por favor, Deus está presente. Olá, irmãos. Com alegria saudamos a vocês na graça e na paz de Cristo, quando Deus nos dá essa oportunidade de estarmos reunidos virtualmente através deste culto online, Deus vindo ao nosso encontro com a sua palavra, que fortalece a nossa fé e renova a nossa esperança. Neste culto, nós queremos refletir com a temática de que Deus sempre está conosco, de que Deus sempre vem nos fortalecer. E aí, cremos que nada pode nos separar do amor de Deus. Assim, então, saúdo a vocês com as palavras de Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Deus disse: Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Com essas palavras, abraçamos a vocês, membros da Congregação Evangélica Luterana Emanuel, e também a todos os cristãos do Brasil e do mundo, onde pela fé nos unimos em torno da palavra, para estarmos diante de Cristo e assim sermos apacentados e encorajados em nossa fé e em nossa jornada rumo à eternidade. Vamos louvar ao nosso Deus. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer.
Invoquemos a santa presença do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Honra, glória, poder e domínio ao Pai e ao Filho, com o eterno Espírito, para todos sempre. Amém e amém. Irmãos, estamos num momento muito importante do culto, que é o ato de confissão e absolvição. Quando então pedimos o perdão de Deus e recebemos pela graça de Cristo. E isso nós fazemos com humildade, com arrependimento, com confiança na graça e misericórdia de nosso Deus. Por isso então, vamos conversar com Ele em oração. Ó Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós e não recuses, por causa de nossas transgressões, a nossa prece. Lamentamos não termos obedecido a Tua palavra. Tem compaixão de nós, Teus fracos filhos, perdoa os nossos pecados e não entres em juízo conosco, pois diante de Tua face ninguém é inocente. Lembra-te das Tuas promessas, dá-nos o Teu gracioso e restaurador perdão e ajuda-nos a perdoar de coração aos que pecam contra nós. Em Tua promessa esperamos e em nome de Jesus nós suplicamos. Amém. Irmãos, o Senhor Deus prometeu o perdão dos pecados para aqueles que se arrependem e nele confiam. Que Deus nos guarde na sua graça. E a todos vocês que assim creem, na qualidade de ministro da palavra, lhes anuncio a graça de Deus e proclamo o seu perdão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Renovados e restaurados com o perdão de Deus, iniciamos um novo culto e assim então louvamos ao nosso Deus com o Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem os teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Vamos conversar com Deus em oração. Ó Senhor, nosso amado Pai Celestial, cujas promessas são fiéis e o amor dura para sempre. Agradecemos por nos mostrares o caminho certo para seguirmos para a salvação. Suplicamos-te, não permitas que nos afastemos de ti, mas faze-nos descansar em teus amorosos braços, onde podemos encontrar o teu cuidado e o teu amor. E assim cremos que nada pode separar-nos do teu amor. Cria em nós um espírito de fidelidade, gratidão e serviço. Que os nossos atos sejam para a tua honra e glória. Assim, nós te somos gratos e pedimos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo eternamente. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o brilho da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor.
seu amor eu me submeti. No coração, ó paz eu senti. Anjos descendo, trazendo céus, ecos do imenso amor do bom Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, sinto alegria em meu Salvador. Com esperança vivo na luz, ó que bondade, amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Nesta parte principal do culto, queremos ouvir dois textos do Novo Testamento, e a primeira leitura encontramos em Romanos capítulo 8, versículos 28 ao 39. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que haviam separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em nosso favor. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A segunda leitura, queremos ouvir o Santo Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 44 ao 52. Vamos ouvir algumas parábolas. O tesouro escondido. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem
e depois volta e compra o campo. A pérola. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. A rede. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro de cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Verdades novas e verdades velhas. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Que Deus abençoe essas reflexões, essas leituras, e assim possamos ser fortalecidos na fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E esta fé juntos queremos confessar com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação para a proclamação da Palavra de Deus, nós vamos louvar ao seu santo nome. Ao mundo Deus assim amou, que o Filho amado nos mandou. Quem nele crer de coração terá eterna salvação. Por nós o Verbo se humanou, nossa esperança se tornou. Quem nele fundamenta a fé, em firme rocha põe o pé. Não quero divinal amor da perdição do pecador. O Salvador nos vem
que a graça de Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo habitem ricamente em nossas mentes e corações neste momento de meditação da sua palavra, hoje com base em Romanos capítulo 8, versículos 28 ao 39, com destaque para algumas partes dos versículos 37 e 39. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. E do 39, em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos assista. Amém. Irmãos e irmãs, a palavra separar, ela está agora sendo melhor compreendida neste tempo de pandemia, em que nos distanciamos de pessoas queridas, nossos familiares, até mesmo alguns de pais, de mães, de filhos, de filhas, de outros familiares, de amigos, até de colegas de trabalho. Então hoje as relações são virtuais, mas é claro que faz falta aquela presença, aquele carinho, aquele abraço. Como é ruim esse momento de separação e distanciamento. O ser humano, ele experimentou a primeira vez essa separação quando Adão e Eva caíram em pecado e aí foram expulsos do jardim do Éden, foram separados. E vimos então que essa separação, ela é obra do maligno, pois ele veio e tentou a Eva, tentou Adão, e eles então não resistiram, caíram, olharam para si, deixaram de olhar para Deus, de ouvir a palavra de Deus, e assim serem felizes de verdade e eternamente. Seguiram seus próprios caminhos, caíram em pecado, foram separados. Mas Deus logo, de imediato, já anuncia a salvação, como vemos em Gênesis 3,15. E aí com os profetas, enfim, com todo o povo de Deus, o trabalho do Antigo Testamento, sempre Deus estava indo ao encontro deles, lhes aparecia, lhes levava mensagem de fé, de esperança, de orientação e segurança. E assim, em Cristo, o Cristo, o Messias prometido, eles eram a aliança antiga do sangue, então, de animais, do sangue da circuncisão. Mas com o Novo Testamento, nós temos agora a aliança do sangue de Jesus, pelo qual você e eu somos aproximados, somos tornados filhos de Deus, somos reconciliados, somos tornados amigos de Deus. E isso é maravilhoso para mim e para você crer e ter segurança de que em qualquer experiência que passarmos na vida, nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte. Veja o que o pecado faz em nossa vida. Ele separa a mim e você de Deus, quer nos separar, e aí tudo por trás está a obra maligna, que através do pecado nos quer afastar de Deus, nos quer afastar até de nós mesmos. Por exemplo, os vícios, a pessoa perde o controle, ela não tem domínio de si, então o pecado afasta ela de si própria, nos afasta uns dos outros, assim como aconteceu com Caim e Abel, e também então com a natureza, com a criação de Deus, onde também ela sofre com a ação pecaminosa do ser humano. E cada vez mais vemos manifestações da criação de Deus, da natureza no dia a dia, como reflexo da ação pecaminosa e falha do ser humano na sua relação com a criação, que já vem da onde? Da sua relação vertical com Deus. O pecado nos separa. Mas felizmente, nós temos a doce mensagem do Evangelho que nos aproxima, que nos traz de volta, que nos leva para junto de Deus. E aí você e eu fomos inseridos no reino de Deus. Isso foi maravilhoso, e é maravilhoso, como vemos então nestes textos que hoje lemos. Lemos no começo que você e eu fomos chamados para ser povo de Deus. Vemos em Deuteronômio 6, versículos 7 a 9, também vemos lá em Êxodo 19 e 20, onde Deus então, antes e depois da entrega dos 10 mandamentos, da primeira e segunda vez, em Êxodo e Deuteronômio, Êxodo 19 e 20, o capítulo 20, e também então Deuteronômio 5, onde Deus entrega a segunda vez, e ele sempre dizendo: vocês são meu povo, eu escolhi vocês. Vocês são para ser, como Jesus disse, o sol da terra e luz do mundo, a proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Isso é maravilhoso para mim e para você. E aí vemos o evangelho que lemos e ouvimos, Mateus 13, em que então Deus lança a semente do evangelho da palavra e aí nos faz pessoas maravilhosas, nos coloca no seu reino que expande, que cresce, alcança mais corações e mais pessoas fazem parte do rol de membros da igreja e do seu reino, a caminho da Canaã, da Jerusalém celeste, a pátria celeste, o lar, a casa que Jesus preparou para mim e para você. Isso é muito significativo, é muito especial para mim e para você, esta verdade e realidade. O povo de Deus, no tempo do apóstolo Paulo, quando escreve as cartas aos romanos e outras igrejas, outras congregações, também então o povo de Deus é ali ao redor de Roma, onde havia muita perseguição, miséria, fome, havia muitas vezes união do povo de Deus. Então ele lhes dá a baliza, que é a palavra de Deus, a proclamar e mostrar que realmente você e eu temos segurança no amor de Deus. Pois quem está ligado a Deus, através de Cristo, a expressão máxima do amor de Deus por nós, então nós somos ligados, somos protegidos, estamos nessa aliança, nessa aproximação, nessa relação com Deus. E aí nada pode nos separar do amor de Deus. Em nossos tempos, em muitos lugares do nosso planeta, em muitos países, nações, por causa de conflitos étnicos e religiosos, ou até políticos, há perseguições também a cristãos. Mas aí você e eu somos orientados a olhar para a cruz, a olhar para Jesus e ver que ali então nem morte, nem vida, nem perseguição, nem qualquer outro mal poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas, infelizmente, há pessoas separadas de Deus, ou pessoas que se afastaram de Deus, e elas precisam ouvir o Evangelho, perceber que a igreja a ama, que ela é então a expressão também em Cristo, a expressão do amor de Deus para o mundo em palavras e obras de amor. É importante sermos uma igreja acolhedora que busca o pecador perdido, ou as pessoas que não têm esperança, as pessoas que estão sofrendo e precisam de uma palavra, de uma atenção, de um olhar, de um abraço, mesmo que seja virtual. Mas é importante nós estendemos este abraço. Irmãos e irmãs, na última parábola ali, vimos então que haverá uma colheita. Jesus está voltando. Os sinais dos tempos cada vez mais estão evidenciando o que vemos nos evangelhos, anunciando a volta de Cristo. Jesus está voltando. Cada vez mais há sinais evidentes. E aí eu lhe pergunto, você está preparado para a volta de Cristo? E muitas vezes, quem sabe também, eu e você podemos sofrer situações, até mesmo com o Covid, sermos contaminados, e como vemos muitas pessoas na estatística indo a óbito, também eu e você estamos sujeitos. Se for por essa ou por outra razão, por outro motivo, alguma dificuldade que você e eu estamos passando na família, na igreja, na sociedade, no emprego, a falta de emprego, as dificuldades financeiras que enfrentamos, cada vez mais estão sendo evidências de situações difíceis que estamos passando. E aí haverá um momento que nossos olhos vão se fechar para este tempo e se abrir para aquele tempo. O tempo que em Cristo continua, o novo tempo que se iniciou com o nosso batismo a participarmos da eternidade de Jesus. Mas é importante que você e eu tenhamos segurança e no amor de Jesus a motivação. Se alguém de nós está afastado de Deus, da sua igreja, dos meios da graça, é uma evidência de que ela está insegura do amor de Deus. Porque veja, o amor de Cristo sempre atrai, acolhe. Já o medo repele. Ora, se estamos com alguma incerteza ou insegurança, ou algumas dores que nos dificultam na percepção da graça e do amor de Deus, então acabamos nos afastando. Mas o verdadeiro amor acolhe. E se alguém de nós está afastado, lembre-se que Jesus, o amor dele é eterno, o amor dele é incondicional, o amor dele é maravilhoso e sempre em Cristo presente. Por isso, todos nós,
Seja qual for a realidade que estejamos passando, sempre lembremos que nada pode nos separar do amor de Deus. E que Deus quer usar a mim e você como instrumentos, como missionários e evangelistas, a anunciar e a viver o amor de Jesus em palavras e ações, para que também eles possam, como nós temos em Cristo, a segurança de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos conversar com Deus em oração. Senhor Deus, obrigado por esta palavra de fé e esperança. Guarde-nos nela e assim possamos dia a dia viver a alegria da salvação. Por amor e em nome de Jesus e na comunhão de teu Santo Espírito. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo tempo que tiver, ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Você é administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. É teu, Senhor, é teu, Senhor. Meu irmão e minha irmã, você é muito importante para Deus. A vida, a fé, os dons, as oportunidades, enfim, tantas possibilidades para viver o amor de Jesus na família, na igreja e na sociedade. Que Deus sempre esteja contigo e com os teus, para então você receber e também ser uma bênção para as pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que estão perto e pessoas que estão longe, mas que hoje podemos então virtualmente nos comunicar. Quando agora vamos receber a bênção, a minha sugestão é que se você está sozinho, com a mão esquerda você fica, ela está para cima, e a mão direita para baixo. Aqui então você recebe a bênção de Deus e aqui você compartilha, pensando naquelas pessoas que estão perto, que estão junto com você, ou pessoas que estão longe de você. Se você está com mais alguém da família, então pode abraçar e pode também então receber a bênção de Deus. É apenas um simbolismo, mas que faz sentido de que nós recebemos e compartilhamos a bênção de Deus. Recebei e compartilhai a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Sobre ti levante o rosto e te dê
te dê paz, que Deus oferente, levante o rosto e te guarde para sempre. e te guarde. Que Deus te guarde, guarde até o fim. Amém, amém, Amigo e amiga, se precisar de informações, aconselhamento pastoral ou quiser pedir por orações, pode solicitar pelo WhatsApp 47 991 43 83 61.